Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos aqui. Já falei para vocês de esteroides anabolizantes, de drogas lícitas e ilícitas, e hoje nós iremos falar aqui um pouquinho sobre o doping, tá certo? Então, o que seria doping? O doping no esporte corresponde ao uso de substâncias proibidas que estimulam o crescimento muscular ou melhoram o rendimento e resistência física do atleta, de forma artificial e passageira, conseguindo melhores resultados nos esportes que pratica. Preste atenção nessa expressão de forma artificial e passageira. Quando eu dei aula para vocês de drogas, lá eu falei que as drogas elas se classificavam de algumas formas. Eram naturais, sintéticas, semissintéticas. Nós, em outro momento, já falamos das drogas lícitas e ilícitas, que são aquelas drogas lícitas que podem ser vendidas, e ilícitas que têm a sua venda o quê? Proibida. Em relação ao doping, são tipo de drogas, galera, que os atletas utilizam com o objetivo de quê? De melhorar a sua performance. De forma o quê? Artificial. Tá aqui, ó. Então, qualquer tipo de droga, de medicamento sintético, natural, que ele altere o funcionamento do organismo de um atleta, que ele melhore esse funcionamento, ele é proibido na prática de modalidades esportivas. Ora, se eu bato na tecla direto com vocês aqui, que eu falo que o esporte, a prática de qualquer exercício físico tem que trazer o que para o ser humano? Saúde. Né? Aí o homem ele é competitivo por natureza. Os jogos, os esportes, eles surgem para que os atletas ali eles façam o quê? Uma espécie de competição. E quando eu burlo essa competição, ela passa a não ser leal. Ela passa a ser o quê? Desleal. Com o uso desse tipo de substâncias, que eu vou elencar aqui daqui a pouco para vocês, que melhora a performance do atleta, o atleta ele deixa de ser o quê? Natural. Ele está ali utilizando uma substância que vai alterar, vai melhorar a sua performance. Então, uma série de fármacos na forma de comprimidos, injetáveis, pomadas ou métodos como manipulação genética, entre outros, fazem parte de uma lista proibida, que é reformulada anualmente pela UADA, que é a Agência Antidopagem, tá, galera? Como parte do Código Mundial Antidopagem. Alguns são proibidos em competições, outros também durante o treinamento e alguns somente para determinados esportes. Tá aqui, ó. Falei para vocês ainda há pouco que qualquer tipo de substância que altere o funcionamento do organismo do atleta é proibido e existe uma agência que faz esse controle, tá certo? Existem várias substâncias. Se vocês acessarem lá a página da UADA, tem uma lista gigantesca das substâncias que são proibidas, que os atletas não podem utilizar, que vão favorecer a sua performance, tá certo? Então, o que rege, o que vigia, a organização vigilante desse exame antidoping é a UADA. Consequências físicas. Podem causar doenças graves como tumores hepáticos, câncer, aumento da quantidade de glóbulos vermelhos e doenças cardiovasculares. Vários atletas são flagrados frequentemente em exames antidoping, o que podem gerar estas diversas formas de punição, incluindo o banimento das suas respectivas modalidades. Então aqui eu trago duas consequências negativas para o atleta. Uma na que fala em relação à sua saúde, pois ele vai estar ali aplicando algo sintético no seu organismo, então o organismo ele vai estar sobrecarregando, o que às vezes vai trazer uma série de complicações para a saúde desse atleta, desse indivíduo, além de que ele pode sofrer uma consequência de ser banido do esporte, de não participar de determinada competição. Caso ele seja o quê? Flagrado no exame antidoping. Ele esteja utilizando de qualquer tipo de substância que vá favorecer a sua performance física, sua performance atlética. Principais substâncias. As substâncias mais utilizadas e que são consideradas doping são aquelas que aumentam a força e a resistência muscular, diminuem a dor e a sensação de fadiga. Algumas das principais substâncias utilizadas são
Então tá aqui, ó, as substâncias, elas são utilizadas para quê? Para melhorar a força, melhorar a resistência, que são duas capacidades físicas. Vocês já estudaram isso no primeiro ano, quando o professor falou das capacidades físicas para vocês. Então, a força, a resistência, ela é o quê? Ela é melhorada. Diminui a sensação de fadiga. O que acontece? O atleta ele não sente um cansaço de forma imediata, de forma natural, como se ele estivesse dependendo ali do seu condicionamento físico. Isso é de alguma forma o quê? Mascarada. As principais substâncias que são utilizadas pelos atletas: eritropoetina, que é o EPO, que ajuda a aumentar as células que carregam oxigênio no sangue, melhorando o desempenho. Então tá aqui, ó, se eu utilizo uma substância que ela aumenta a minha quantidade de glóbulos vermelhos, que é esse transporte de oxigênio, ele passa a ser mais eficaz. Isso eu posso conseguir através de um treinamento esportivo. E quando eu faço uso de alguma substância sintética e eu tenho o aumento desses glóbulos vermelhos, eu estou ali o quê? Eu estou burlando a regra de determinada modalidade. Furosemida, potente diurético que ajuda a diminuir o peso rapidamente, usado principalmente por atletas de lutas com categorias de peso. Também ajuda a diluir e esconder outras substâncias proibidas na urina. A furosemida, que é utilizada por muitos atletas, ela é uma espécie, ela serve para mascarar, às vezes, o uso de alguma outra substância. Por quê? Porque o atleta, isso aqui é um diurético, o indivíduo ele vai estar ali excretando urina o tempo todo, então acaba que, às vezes, diminuindo o percentual de concentração de alguma outra substância que eles tenham no seu organismo. Então, é muito utilizado por atletas de lutas, que tem aquela pesagem um dia antes de competir. Então, os atletas eles entram num quadro de desidratação gigantesca, correndo risco na sua saúde, tá certo? Os energéticos aumentam a atenção e a disposição, diminuindo a sensação de cansaço. Atualmente, aconteceu a Olimpíada de Tóquio, teve uma atleta holandesa que ela fez a ingestão de 20 copinhos de café antes da prova dela. O café, a cafeína, é uma espécie de energético, tá certo? Mas que é aceito, não está naquela lista lá de antidopagem. Então ela fez o uso desses 20 copinhos de café, ficou a cafeína, deixou ela mais em estado de alerta. Não estou dizendo aqui que por conta disso ela venceu a prova. Estou dizendo só uma estratégia na qual ela utilizou para disputar, para se sentir ali mais alerta, mais ativa na competição. Os anabolizantes, nós tivemos uma aula exclusiva de esteroides anabolizantes, EAA, esteroide andrógenos anabolizantes. Aí lá vocês aprenderam que ações andrógenas e ações anabolizantes, né? Ações andrógenas são aquelas ações virilizantes, né? O engrossamento da voz, uma ginecomastia, todos esses sintomas vocês já estão por dentro. E os anabolizantes, que é o ganho de massa muscular, o ganho de força. Então, são hormônios sintéticos, mais uma vez aqui, ó, sintético, na aula de drogas lícitas e drogas ilícitas, vocês aprenderam que uma droga sintética é aquela que é produzida no laboratório, que estimulam o desenvolvimento de alguns tecidos do corpo, a partir do crescimento das células e sua posterior divisão. Os anabolizantes são usados no tratamento de algumas doenças, mas são usados também em grande quantidade por pessoas que desejam aumentar o volume do músculo e a força física. Tá aqui, ó. Eu até falei na aula de anabolizantes para vocês. Professor, já que faz tanto mal, por que foi inventado? Por que foi criado? Porque os anabolizantes, galerinha, eles foram feitos para quê? Para tratar doenças. De repente, o indivíduo ele tem um déficit hormonal. Ele precisa receber uma injeção sintética daquele hormônio para que ele se desenvolva. Eu lembro que na aula eu dei até um exemplo para vocês. Eu falei do jogador de futebol Lionel Messi. Lionel Messi, durante 4 anos, ele utilizou algum tipo de hormônio para ajudar no seu desenvolvimento, porque ele tinha carência hormonal. Quando a gente fala de esporte, de alguma outra coisa, esses hormônios eles são utilizados de forma o quê? Para burlar, para melhorar a performance, ganho de força, ganho de resistência. Não tem a ver com a doença. Outro caso, aqueles indivíduos que estão acamados, uma doença terminal, um câncer,
uma AIDS, um HIV, que estão lá acamados, que perdem massa muscular. Naqueles indivíduos são aplicados alguns tipos de anabolizantes. Tá certo? Quando é realizado o exame antidoping? O exame antidoping é sempre feito em competições para verificar se houve alguma fraude e que possa ter interferido no resultado final, podendo ser feito antes, durante ou após a competição. O exame pode ser feito por meio da coleta e análise de uma amostra de sangue ou de urina, que são avaliados tendo como objetivo identificar a presença ou ausência de substâncias proibidas. Então, vou pegar aqui como exemplo aqui o Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro. Os atletas vão lá, disputam uma partida. No término da partida, existe uma espécie de sorteio. Digamos que vão ser 3 atletas da equipe A, 3 atletas da equipe B. Esses vão se submeter ao exame antidoping. Tá certo? Então, se de repente esse atleta ele é flagrado num teste desse aqui, ele vai sofrer as suas punições, ele vai ter um período de afastamento, de alguns estudos que já são realizados que dizem, determinada substância, ela para ser diluída pelo organismo tem que passar 1 ano, 2 anos. Aí esse atleta ele sofre essa determinada punição. Então, o atleta profissional, ele tem esse cuidado. Muitos burlam, muitos fazem o errado, mas eles constantemente são atletas que são flagrados no exame antidoping. Tá certo? Nós tivemos aqui a Olimpíada aí, teve um atleta do levantamento de peso, foi flagrado antes de viajar para a Olimpíada no exame antidoping. Deixou de participar da Olimpíada. Nós já tivemos uma judoca, a Rafaela também pegaram ela no exame antidoping. Tem vários exemplos aí de atletas que já foram flagrados no exame antidoping. Professor, uma droga ilícita, por exemplo, a cocaína, ela faz parte daquela lista? Faz. Atletas que são usuários de drogas, de cocaína, de maconha, de qualquer tipo dessas substâncias, a lista lá, essas substâncias fazem parte. Eles são banidos, eles sofrem as suas punições, eles são afastados durante determinado período daquela modalidade. Tá certo? Então, o atleta ele tem que ser um exemplo. Ele tem que melhorar as suas capacidades físicas através de treinamento, não tentar burlar. E um problema muito grande, eu estou falando aqui de atletas profissionais, é que o aumento de uso desse tipo de substâncias para melhorar a performance em atletas amadores tem aumentado. Porque a busca por uma performance maior, as redes, existem alguns aplicativos aí na qual tem várias pessoas inscritas e aquela disputa começa a acontecer ali, ficar mais acirrada, e às vezes o indivíduo ele quer melhorar a sua performance, ele recorre ao uso desse tipo de substância. Que é um problema. Por quê? Porque lá jamais, raramente ele será o quê? Ele será flagrado no exame antidoping, porque ele não vai passar por isso. Professor, ele é um corredor de rua, ele vai participar de uma maratona e ele fez uso disso. Ele não vai fazer antidoping se ele chegar lá, se ele completar, ele não vai. Agora, se ele chegar entre os primeiros, ele vai ser submetido ao exame. Só que lembra que nós estamos falando de atletas amadores e não profissionais. Raramente um atleta desse vai conseguir vencer um atleta profissional. Então, nunca ele vai passar por um exame antidoping. Então, ele vai ficar fazendo uso desse tipo de substância e agravando, trazendo problemas para a sua saúde. Isso é um problema. Fiquem atentos a essas questões. Porque o doping ajuda os atletas. Percebam que eu coloquei entre aspas o ajuda. Eu estou falando aqui, esse ajuda ele está ligado à questão da performance atlética, tá? A performance do indivíduo. Aumenta a concentração e melhora a capacidade física. Aliviar as dores dos exercícios, diminui a fadiga muscular, aumenta a massa e a força muscular, relaxa o corpo e melhora a concentração, ajuda a perder peso rapidamente. Assim, tomar essa substância faz com que o atleta tenha resultados mais rápidos e melhores do que conseguiria, apenas através dos treinos e da dieta. E por isso elas são proibidas no esporte. Então tá aqui, ó, coloquei em negrito o que é para acontecer. Ele deve o quê? Treinar e fazer uma dieta adequada.
jamais fazer uso desse tipo de substância, que vai estar, de fato, melhorando a sua performance, mas vai estar o quê? Trazendo problemas para a sua saúde. Consequências. Podem causar doenças graves, como tumores hepáticos, câncer, aumento da quantidade de glóbulos vermelhos e doenças cardiovasculares. Podem gerar a esse diversas formas. Está aqui, ó, de punição, incluindo o banimento de suas respectivas modalidades oficiais. Está aqui, ó, cartão vermelho. Aqui eu peguei aqui essa imagem para mostrar para vocês que o uso desse tipo de substância que está naquela lista de antidopagem hoje alcança atletas amadores. Eu peguei aqui uma foto aqui qualquer na internet, duas mulheres aí fazendo um treino de rua. Coloquei até os emojis aí para que elas não sejam identificadas, que não estou dizendo que essas pessoas fazem uso. Estou só querendo mostrar para vocês uma forma didática de dizer que até pessoas que praticam alguma modalidade esportiva de forma amadora vêm fazendo uso desse tipo de substância. Alguns casos de doping, tá aqui, ó. Trouxe uma notícia aqui para vocês, ó. Usain Bolt perde uma medalha de ouro e um recorde olímpico. A equipe da Jamaica foi desqualificada na estafeta de 4 por 100 metros, que tinha vencido nos Jogos de Pequim devido ao doping de um dos seus atletas, o Nestor Carter. Percebam, o Usain Bolt ele tinha 9 títulos de Olimpíada. 3 dos 100 metros rasos, 3 dos 200 metros e 3 do revezamento 4 por 100. Ele perdeu uma medalha de ouro, porque é uma das punições. A equipe da Jamaica venceu, mas um dos atletas desse revezamento, que era ele, mais 3, foi flagrado no exame antidoping. Então a punição é o quê? Eles perderam a medalha. O bom foi que o Brasil, nesse revezamento, havia ficado em 4º lugar. Com a exclusão da Jamaica em primeiro, o Brasil subiu para 3º. Trouxe uma medalha de bronze para o Brasil, para um maranhense. Está aqui, ó, José Carlos Codó. Tá aqui no meio. Fazia parte desse revezamento. Tive o privilégio de encontrá-lo uma vez no Troféu Mirante. Tirei uma foto com ele, está ali a medalha de bronze de Pequim. Receberam uns 10 anos depois. Fiquei super emocionado. Peguei essa medalha na minha mão, fiquei nervoso. Imagino como é difícil um atleta receber uma medalha dessa. No Maranhão aqui nós temos 2 atletas apenas que têm medalhas olímpicas. É ele que tem esse bronze e nós temos Tânia Maranhão, que é do futebol feminino, que tem 2 medalhas de prata. Um outro exemplo, está aqui, ó, esse ano. Vocês acompanharam a Olimpíada, perceberam que não tinha delegação russa, que estava lá, Comitê Olímpico Russo, com a siglazinha ROC. É o que é aquilo ali, é uma espécie de punição que a delegação russa está sofrendo. Os atletas vencem as provas, eles vão para o pódio, não pode mostrar a bandeira da Rússia, não é tocado o hino da Rússia. Eles deixaram de participar da Olimpíada do Rio 2016 por conta de quê? De doping, toda a delegação russa. Esse ano eles abriram uma exceção. Aqueles atletas que provaram estar limpo. Estar limpo é não ter nenhum tipo de substância no seu organismo. Provaram, tiveram o direito de competir na Olimpíada. Porém, ainda tem essa punição na qual a bandeira da Rússia não pode ser hasteada e nem pode ser tocado o hino. E por último, eu trouxe aqui uma questão. A cada 4 anos, o mundo volta suas atenções para os Jogos Olímpicos. Nas últimas edições do evento, contudo, os holofotes se voltaram também para os laboratórios e tribunais, em função dos vários escândalos de uso de substâncias proibidas pelos atletas. O doping é uma das principais preocupações do Comitê Olímpico Internacional. Qual o conceito de doping definido pelo COI? Letra A. A utilização de substâncias ou métodos capazes de aumentar artificialmente, perceba essa expressão, o desempenho esportivo, sejam eles potencialmente prejudiciais à saúde do atleta e à saúde de seus adversários ou contrários ao espírito de competição. Tem aqui artificial e eu falo de prejuízo à saúde. Vamos para a opção B. A utilização somente de esteroides anabolizantes para o ganho de força. Esteroides anabolizantes é um tipo de substâncias que são utilizadas. A lista é vasta. A utilização de substâncias ou métodos naturais para aumentar o desempenho esportivo, desde que não altere a fisiologia do desempenho esportivo? Não, está tudo bem bonitinho aí.
O Código Mundial Antidoping, publicado pela UADA, descreve como doping somente o uso de drogas ilícitas utilizadas no esporte? Não. Envolve drogas ilícitas e drogas lícitas. Então, a questão correta, a opção correta é a letra A. A utilização de substâncias ou métodos capazes de aumentar artificialmente o desempenho esportivo. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?